Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje, dia 12 de setembro de 2018, 17 horas e 50 minutos. Convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem nas suas redes sociais o nosso vídeo e também participarem da área de comentários. Serão todos muito bem-vindos. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, é só entrar no site toptraders.com.br. Aqui você consegue acessar dois conteúdos gratuitos. O primeiro é o cenário. Se você deixar o nome e o e-mail aqui, você se inscreve na nossa base e a partir do dia seguinte já recebe não só o cenário, como se tiver curso, eventos gratuitos, masterclass, se a gente vai estar presente em um evento A ou B. E também consegue acessar o Seja Bem-vindo à Bolsa. Eu pedi para a minha equipe atualizar aqui, que é aquele treinamento gratuito que eu considero a entrada para a Bolsa de Valores. Serve para investidores iniciantes, ou investidoras, naturalmente, e para aquele pessoal que está no nível intermediário. Dá para ter um bom know-how, um alicerce sólido, e o melhor é que ele é gratuito. Ele era vendido anteriormente, agora está disponível para todos aqueles que seguem o nosso trabalho. Pessoal, eu vou começar os estudos hoje pelo Ibovespa, variando um pouco aí a sequência. Nós temos um sinal de fundo que eu considero forte aqui no Ibov. Lembrando o seguinte, desde o início de agosto, o Ibov vai para um lado, vai para o outro e fecha em torno de 76.500. Só para registrar, né? Vídeo que ele fez no dia 6, né? Fechou em 76.400. Eu não duvido nada que amanhã, sexta-feira, ele esteja por ali. Então, ganhar dinheiro no swing trade está complicado, salvo alguns papéis, mas o mercado tem ficado bem lateral. Algo que me chama a atenção hoje é o volume. Ele é acima da média, alta de 0,63. Né? Nós temos um Arami, apesar do movimento curtíssimo que antecede o Arami, ele perde parte do seu efeito, mas é um Arami, mulher grávida de fundo. E ontem a mínima foi 74.275, mesma coisa do dia 5. Então nós temos um novo fundo duplo aqui. E como hoje fechou acima de 74.875, nós temos novamente um rompimento falso dessa região, sinais de fundo. Alguém que é bem louco mesmo poderia dizer para você que o mercado logo busca 81.790. Mas que ele busca 78.785, tem elementos gráficos aqui que apontam nesse sentido. Se nós considerarmos o exterior, arrefeceu a queda, né? Você não ouve tanto falar da Turquia, da Argentina mais, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e aqui no Brasil o Bolsonaro cresceu em simulações de segundo turno, cresceu no primeiro turno, reduziu rejeição e logo, pessoal, na minha opinião, o Alckmin vai estar em segundo, aí os dois vão para o segundo turno. Eu não acredito que a transferência de votos para o Haddad seja o suficiente para colocá-lo no primeiro turno. Eu acho que parte desses votos do Lula, eles vão para o Ciro, aí que deve ficar com uns 13%. Talvez alguma coisa para a Marina, né? E para o próprio Haddad, né? Mas ele vai ser distribuído, não direcionado totalmente para o Haddad, que vão desconstruí-lo na minha visão. Então isso daí, o Bovespa, o Bova 11... Ele sempre... eu sempre gosto de ver o Bova 11, pessoal. O Bova 11, ele já indicava uma preservação de 78,08, que é o ponto aqui nele, né? E aí hoje só fez confirmar, subiu, sombra inferior. Então tem espaço para continuidade aí do repique. Vamos ver aqui o dólar. Nós temos... Eu recebi aqui por e-mail o Cabrini, que está sempre com a gente aí. Ele comentou se nós não teríamos aqui um padrão diamante no dólar. Aí eu deixei para responder aqui porque todo mundo aprende, né? O padrão diamante é quando eu consigo traçar algo mais ou menos assim, né? Aí eu traço algo mais ou menos assim, como se fosse um diamante mesmo. Mas aqui na verdade eu escolhi
Fibonacci aqui, mas não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Na verdade é reta. Aí é algo mais ou menos assim. Né? Então é por essa razão que ele deve ter identificado o diamante. É um padrão que não é dos... que você fala, caramba, é um padrão ultra confiável, mas ele é válido. A gente já pegou várias operações com diamante e ele é bem raro. Mas é um diamante, ele tá de parabéns, aí observou bem. Vamos ver aí o que o mercado nos reserva. Ok? Por enquanto tá subindo aí. Vamos ver amanhã. Eu tô caçando venda no dólar, não que eu tenha vendido. Né? Mesma coisa de querer parar um trator em movimento sem alguém guiando. Mas em algum momento ele para e pode descer. Ok? Pessoal, no caso do índice, estamos no leilão. Né? O índice chegou a ajustar em 75.500. Né? Quer dizer, os comprados ganharam quase 500 pontos ontem. No finalzinho aqui, o pessoal bateu um pouco nele e agora ele está no leilão. Vamos ver como é que ele sai do leilão daqui a pouco. Eu volto para estudá-lo. É aquela velha história de estrangeiro segurando e os cagões dos locais, que são os príncipes da vida, ali da Faria Lima, do Leblon, eles estão vendendo. Eles vão ver onde que eles vão buscar logo logo os ativos e o índice, que são os famosos entendidos. No caso das bolsas americanas, um pregão sem direção. S&P subiu 0,04, Dow Jones 0,11, Nasdaq é o 0,23 e o petróleo subiu 1,50. Então nós conseguimos pegar o movimento no petróleo. Então vamos dar uma olhada aqui nas bolsas asiáticas também um pouco. E daqui a pouco a gente volta lá para ver o mercado futuro. E hoje eu queria fazer uma colocação no seguinte sentido, pessoal. Hoje tem Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, correto? E aqui esses softwares eu vou falar, tem que ter uma paciência de Jó. Simplesmente eu quero estender. Agora ele veio. Então, o Flamengo e Corinthians, eu dava na semana passada uma goleada pro Flamengo. Falava pro meu filho aqui, se for menos de 3, nós estamos no lucro. Por incompetência da diretoria do Corinthians, por N razões, teve um desmanche também, levaram preparador de goleiros, preparador físico, levaram o Mauro, que era o olheiro que indicava essas contratações fantásticas que o Corinthians faz, e o time foi desestruturado. Eu já venho aqui pro estudo. Então o Flamengo iria golear hoje, 3, 4, 5-0 talvez, a diferença dos times é brutal. Só que nós temos algo novo. Esse algo novo é o Flamengo tirar o foco de forma negativa e ficar questionando se o Fagner vai ser escalado, ficar questionando a arbitragem, o Flamengo vai perder o jogo. Pode até não perder hoje, mas o Corinthians vai passar de fase. É aquela história do algo novo que eu falo na Bolsa. Ok? Então vamos aguardar aí. Hoje eu aposto num placar de 0-0, o Corinthians leva a vaga na volta. Ou 1-0 Corinthians ou 0-0. Então falando das bolsas na Ásia, pessoal, Xangai caiu mais um pouco, 0,33. Por outro lado, o DAX subiu 0,52. A bolsa de Xangai é um minhaca, está num bearish market lá, quando o petróleo negocia 20% abaixo do topo. E não consegue formar nada para inflexionar. Tivemos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. O ombro, cabeça, ombro que nós tivemos aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, não foi para frente. O ombro, cabeça, ombro invertido também não funciona. Então, assim, nós temos a bolsa de Xangai ainda numa região de suporte. Né? Está aqui numa região de suporte. Mas, pô, não demonstra força nenhuma, pelo menos por enquanto, né? Enquanto a bolsa americana sobe, Xangai cai, mas está numa região de fundo, né? Fechou levemente acima do fundo, vamos ver como é que reage amanhã, tá? É que nem aquele desenho do coiote, quando o coiote
Ele passa ali do morro, porra, ferrou, é só cair, né? Mas às vezes ele volta, é desenho, né? Então a Bolsa da China, quem sabe... tem muita coisa artificial lá também, volta e sobe, coisa e tal. Eu olho por causa da relação que tem com o Brasil, é o nosso maior parceiro comercial. No caso do índice DAX, ontem nós tivemos um martelo, apesar de ser vermelho, e hoje ele foi confirmado. Então, tem uma tendência aqui de nós temos um repique até a média. Né? Até pelo fechamento, na Europa tem essa hipótese. Aproveitando que nós estamos aqui com o broadcast aberto, vamos ver o que aconteceu no fluxo cambial, que a gente espera toda quarta-feira. Então, olha lá. Dados do Banco Central. Então, fluxo cambial total em setembro até o dia 6 é negativo em 858 milhões de dólares, né? Então, depois de encerrar agosto com saídas líquidas de 4,250 bilhões de dólares, o país registra fluxo cambial negativo de 858 milhões em setembro até o dia 6, informou há pouco o Banco Central. Sai meio-dia e 30. O montante representa as operações registradas na primeira semana do mês, que foi mais curto em função do feriado de 7 de setembro. Então, pelo canal financeiro, nós tivemos saídas líquidas de 1,012 bilhão no período, né? E o segmento em rendas de investimentos estrangeiros direto em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros, entre outras operações. Comércio exterior, o saldo de setembro até o dia 6 é positivo em 154 milhões de dólares. Primeiro, é um valor que não é tão expressivo assim, pelo que pode movimentar nessa época, até por um volume razoável que nós temos. Está totalmente de acordo com a posição deles no mercado à vista, que eu vou mostrar depois. Só que tem um detalhe, pessoal, muitas vezes tem fluxo cambial negativo por causa do dólar, né? Também. Então, agora, agosto foi um mês de recuperação com esse saldo negativo. Imagina se tiver um saldo mais forte. Então, é que na verdade, assim, agosto foi um mês... se a gente for olhar aqui, por exemplo, né? Na verdade, não foi um mês positivo, né? Foi um mês... Se você pegar a máxima para o que fechou, foi um mês negativo. Sendo mais específico. E como fez esse fundo aqui no 74,875, no final dá uma impressão positiva, mas não foi. Na verdade, foi um mês negativo, né? Se você for ver certinho aqui, começou agosto aos 79,220 e terminou agosto aos 76,677. Então foi um mês negativo, apesar dessa alta que a gente teve no final. Então tem tudo a ver com o fluxo cambial, correspondeu, né? Mas no mercado à vista eles acumularam 3 bi em ações. E no mercado futuro também mantiveram o saldo comprado. Então é um cenário complexo, né? É um cenário complexo, sim, né? No Ibovespa, o que eu acho que dá para a gente traçar para guiar aqui uma posição mais assim de... não só de curtíssimo, mas de curto prazo, é a gente traçar essa reta aqui, ó. Eu acho que faz sentido. Né? Ela pode ser o rompimento dela é um algo novo que a gente fala. Né? Aí seria o quê? Uma espécie de triângulo descendente, com os fundos marcados em torno de 75 mil pontos. É uma hipótese. Falando em fluxo, então o mercado está realmente operando com cautela. Então, falando em fluxo, os estrangeiros ontem atuaram na compra, elevaram o saldo de 167,995 para 172,806. Estão mantendo um saldo positivo há um bom tempo. No mercado à vista, até o dia 6 eles tinham 508 milhões e 56 mil na venda. No mercado à vista, vamos ver como é que isso eu devo ter aqui. Aqui a gente tem no Investimax até o dia 6. Aqui nesse link da Bovespa, provavelmente a gente vai conseguir ver esses dados até o dia 10, que já ajuda. Investimax atualiza só amanhã, ó, 3 a 10. E aqui atualiza praticamente aí no meio da tarde. Então vamos ver aqui.
abrir aqui o Excel, a gente consegue fazer até o dia 10, então tá praticamente 508 milhões, né? A gente faz a conta. Na segunda-feira eu tenho a impressão que eles venderam um pouquinho também. Pouca coisa, mas venderam. Então vamos lá a conta. Então 18.314, 736 menos 18.882, 123. Então 567.387 mil, menos ali o 508, dá mais ou menos. Então venderam aí em torno de 60 milhões na segunda. Muito bem. Então falamos aí do mercado à vista, da Bolsa de Xangai, DAX, do dólar do Bova11. Vamos falar do futuro então, vamos ver como é que fechou aqui. Teve o leilão. É brincadeira, né? No leilão bateram aqui, fechou 75.230. É praticamente aqui uma roda de samba, né? Vai para um lado, vai para o outro. E observando o futuro aqui, o dia foi dos comprados, né? Eu acho que eu vou até tirar essa retração de FIBO aqui, a gente está cansado de saber que ela está aqui. E foi novamente respeitado 74.840, né? A mínima 74.780. É uma região que o mercado tem na memória porque consolidou fundo no começo de julho. Foi o ponto do repique aqui do dia 22. Então a configuração de fundo aqui ela se mantém, esse gap ainda não foi fechado, pode ajudar a atrair os preços. E se a gente partir aqui para o intraday, tem um zigue-zague ascendente, né? Então eu tenho topos e fundos ascendentes aqui, então. E essa queda aqui foi com baixíssimo volume também no final, né? Então, mas não é uma situação tão clara assim, favorece um pouco mais a compra do que a venda aqui no intraday. O legal seria romper aqui o 76, provavelmente o mercado seria atraído por esse Monster Gap, né? Eu vou marcá-lo aqui que, né, o drama do mercado, né, que a esquerda não perdeu força, e o Bolsonaro não cresceu como eles imaginavam no Datafolha. São uns cagões. Quando o negócio começar a subir, eles vão ver onde é que eles vão buscar trabalhando na venda aí. Pelo menos é o que eu acho, né? Podem estar certos, mas eu acho que não estão. E aí, pessoal, vamos falar um pouco das criptomoedas. Hoje um dia de alta. A partir de hoje eu vou começar a substituir o Ripple pelo Litecoin. Acho que faz mais sentido aí. Eu até fiz uma brincadeira com uma pessoa que postou um negócio lá. A história é longa, mas a gente vai fazer assim. Foi um mal entendido ali de uma interpretação de uma resposta que eu dei. Então vamos aos gráficos aqui. A gente fala das criptomoedas, aí já fala do DWZ, do petróleo Brent e da Brent WTI também. Então vamos lá. Ótimo. Então falando aqui do Bitcoin, lembrando que eu gosto da Poloniex no exterior, mas também gosto da HitBTC, da Binance, da Bittrex. E aqui no Brasil tem a Brasiliex, Mercado Bitcoin e Foxbit. A movimentação no Bitcoin, quando você tem interesse em comprar, você começa a achar que formou fundo. Pode ser que tenha formado? Pode. Nós temos um arame de fundo, depois um movimento forte de queda. Lembra que essas barras, pessoal, geralmente elas são duplicadas, pelo menos. E nós temos 3 candles tímidos após a formação do arame. Isso daqui pode ser um mastro bandeira de baixa. Você começar a descer e aí a queda, a brincadeira teria sido só o início. Agora, não tem, por exemplo, algo que fale, putz, é realmente um fundo, eu vou comprar. Né? Alguma figura macro, algum estudo que você possa trabalhar em conjunto, um ou dois que eu chamo de ponto de clímax. Então é observar. Vendo o Bitcoin Cash, eu sempre tenho feito os estudos aqui em conjunto, né? Eu acho legal estudar bolsas americanas em conjunto, criptomoedas em conjunto, queda livre. Não tem nenhum sinal, né? Então, muitas vezes, a gente acertou tudo nas criptomoedas desde que eu comecei, modéstia à parte, desde novembro do ano passado, até a participação no Infomania, que eu apontei um salto de 6 para 10. Então, e depois aqui no canal, né? Então é isso, ó, tem a queda livre, não tem sinal de fundo. Se você pega, por exemplo, o Ethereum,
Queda livre. Pô, professor, mas tem uma sombra inferior, mas é inexpressiva, né, dentro do movimento. Poderia ser até um sinal de algum equilíbrio, mas nada que remeta a uma compra. E aí, começando aqui a falar do Litecoin, que eu gosto sim, inclusive. Começar a falar do Litecoin. O Litecoin também é uma tendência de queda muito forte, né? Queda livre também vai na média, não sustenta e volta. O Litecoin tem alguma coisa diferente. Por quê? Tem um martelete. Pô, professor, mas no Ethereum também tem. Só que esse martelete ele tem a sombra um pouquinho maior. E o que, que acontece? Eu tenho um fundo aqui, que é 49144. E esse martelete identifica um rompimento falso desse fundo aqui marcado no dia 14 de agosto. Então é um sinal para quem é mais agressivo de entrar na ponta compradora. No caso do Litecoin, com stop abaixo da mínima desse candle. Ok? Aí temos a seguir o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Hoje teve alta, quando vem nos 31 aqui a compra entra. Aconteceu de novo. Tá embolado igual o Ibovespa, até mais que tem relação com o dólar. Então, nós temos aqui uma marcação de fundo semana passada nos 31. Ontem veio aqui de novo, respeitou e repicou. E toda essa queda aconteceu por esse mega rompimento falso aqui, que da máxima do dia 25 de julho, que era 37,21, rompeu falso e desceu até o início aqui da figura. Vamos falar do WTI, negociado em Nova York. Se, por exemplo, eu fosse um trader de petróleo, hoje eu teria realizado lucro, porque esse ponto aqui é resistência, a região aqui de 71,30, ele bateu 71,24, e nós temos um sinal de topo. É uma estrela cadente após tocar um objetivo de curto prazo. Professor, você acha que o petróleo vai arrefecer, ele vai cair agora? Eu acho que não, porque é aquela velha história do marobuzu grande, essas barras elefantes, mas ele pode ter alguma correção no tempo. Agora, rompeu a máxima de hoje, 71,24, a máxima do dia 4, 71,37, pessoal, tem parada só em 7,4, né? Então poderia ter uma correção no tempo, de repente testando a média ou a média aproximando. Mas a maré é para cima no petróleo. Aquela história de estudar em conjunto que fez a gente afirmar que o petróleo em Nova York subiria foi por causa do Brent. Ele fez uma correção típica até a média de sua sombra e subiu. Qual que era o alvo? Essa região aqui, ó, 79,50, 79,53, 79,48. Ou até aqui, ó, região de 79,80. Aí ele tocou. Tem um sinal de equilíbrio, esse candle chama spinning top. Pode ter alguma correção no tempo, até no preço, mas nada que mude a direção do petróleo na minha visão. Ok? Então, criptomoedas, EWZ e os petróleos estudados. Vamos voltar aqui para o Cartesia. Então, a gente tem os pedidos do YouTube. Hoje eu não vou fazer destaque porque para a gente tentar colocar a lista aqui em ordem. A partir de amanhã eu volto com destaques do YouTube. Então, antes da gente fazer os pedidos do YouTube, que vão ser 7 ações, hoje a gente vai estudar. Deixa eu ver aqui. Via Varejo, JS, LG3, OMG3, Usimina, GB e O33, MPLU3 e a AN e M3 que anima. Perfeito? E antes disso a gente só vai ver as bolsas americanas. Então nós temos aqui o nosso lindo, belo e querido Dow Jones. Aquela história do jogador roda presa, ele vai, volta, mas vai. Aquela alta em doses homeopáticas subiu 0,11, a configuração aqui ela é altista. No caso do S&P, nós temos uma perigosa cunha de alta, ela não pode ter a base perdida. Eu não acredito, de repente, se ela tiver a base perdida, seria um sinal de inflexão das bolsas americanas, mas é uma hipótese, a gente tem que trabalhar com todas. Agora, se a linha de cima aqui for perdida, colocaria num território plenamente comprador de novo. Aí temos o nosso índice Nasdaq, que é o mais forte de todos. Tem uma LTA que eu atualizei ontem, uma retração de fibra em 38,2, bateu de novo, fechou acima da LTA e levemente acima das médias aqui, configuração de alta, mas aquela alta travada, como eu tenho comentado anteriormente. Então vamos lá, falar aqui de Via Varejo.
VVR11 tinha um gap aqui que estava aberto desde agosto de 2017, foi fechado alguns dias atrás, e hoje trabalha com alto volume, deixando um martelo, que é um sinal de inflexão. JSLG3. JSL. Deixa eu diminuir essa banda de volume aqui. Pessoal, é aquele tipo de ação. Aqui a gente tem um candle semanal. Deixa eu colocar um gráfico semanal, um candle semanal. Esse tipo de ação é o seguinte. Ela tem um ombro, cabeça a ombro em formação. Teoricamente vai perder a neckline, que está aqui, ó. E ela vai para baixo, desabar, é o fim do mundo, cenário de caos, tudo perdido para quem tem que comprar nela. Vocês sabem que eu trabalho muito com rompimento falso. Então, se ela não efetivar, não materializar esse oco, ela vai subir. Como é que se opera um ativo desse? Imagina que você vende um histórico de lucros, está operando bem o dólar, operando bem o índice, ou está com uma carteira legal, você tem uma grana de lucro do mercado. Geralmente, a metade da grana que você coloca num ativo, meio lote, entra nela. E coloca o stop se ela perder a LTA, que é a neckline, também a reta pescoço. Perdeu seu stop e a vida segue. Não é ativo para o camarada entrar com a mão cheia, fazer termo, dobrar lote, aí não. Se for na manha, eu concordo que é válido, porque, pô, aqui em maio desse ano, há pouco tempo atrás, estava 7,50. Se você acertar, ganha uma bolada. Se perder, perde pouco. Trabalha até por assimetria. É dessa forma que eu enxergo esse tipo de situação. Esse ativo eu nem lembro dele, se a gente já estudou aqui, OMGE3. Maravilha. É ômega, não conheço a ação. Tem um histórico recente, pelo menos pelo que indica aqui o Cartesia, e é um gráfico ultra arriscado, né? Parece um eletrocardiograma. O volume não é ruim, mas dá para falar pouco da ação, pessoal. Um histórico muito recente aqui. Não conheço fundamentos. Deve ter sido algum IPO. Por exemplo, ó, imagina, sei lá, você quer fazer um trade numa ação que é ir pro pau mesmo. Você tem que fazer isso aqui, ó. Eu nunca fico em cima do muro, aqui com mimimi, nossa, não dá para avaliar. Esses dramas aqui não tem. Então o que eu faria? Imagina se eu sou um trader de um grande banco americano, meu gestor manda operar o papel. Eu entraria na compra com stop abaixo do 15,42. Hoje ela subiu porque o mercado entendeu como um rompimento falso. E é isso, né? Você tem um stop médio ali para um potencial de alta se o mercado embalar mais forte. Falando de Usiminas, eu até tenho falado para o meu grupo, eu não vejo compra em ações de siderurgia. Eu acho que é uma das poucas vezes que a gente não tem siderurgia na carteira. Nós não temos. E porque os metais não estão tão firmes, o fluxo para elas, essas histórias da guerra comercial, Estados Unidos e China, taxação, então impactou as empresas, né? Se eu fosse obrigado a comprar alguma, eu compraria a Gerdau, as outras no momento não. A Usiminas, ela fez um pivô de baixa, né? Ela tinha aqui uma LTA que eu tirei, ela perdeu e fez um pivô de baixa aqui ao perder o 7,60, tinha um fundo importantíssimo aqui em 7,51, não respeitou. Pode formar fundo a qualquer momento, mas não tem nesse estágio de formação de preços uma oportunidade assim na minha visão. Ok? Aí tem GB e O33. Que é a Biotoscana, essa daqui a gente já estudou, teve um IPO também não há muito tempo, né? Pessoal, Biotoscana já é um outro caso, né? Ela fez um movimento de queda baseado em uma LTB, que nós traçamos aqui, inclusive. Correto? Aí ela fez um movimento de alta muito forte, com acréscimo de volume, e devolveu tudo. Por que ela devolveu? Porque ela perdeu um eixo de topo duplo aqui, 10,75. A impressão que a gente tem é que o alvo é aqui no 7,83, né? Geralmente vem no alvo, aqui onde ela encontraria a LTB. Hoje tem um sinal de fundo. Só que é aquela história,
muitas vezes cumpre os topos duplos. Para quem comprar, por exemplo, o stop está abaixo de 8,86, que foi a mínima de hoje. Mas eu não compraria. Teve ação que tinha o mesmo cenário, eu esperei vir na base aqui ou até abaixo para pensar em compra. Mas é isso aí, talvez seja um repique, mas o alvo é aqui embaixo, mas acho que vai depender muito do fluxo do mercado. Dá vontade de comprar quando você vê um candle desse aqui, né? Só que o objetivo é aqui embaixo. Mas de repente, falar, pô, eu vou arriscar a compra, onde é que está o stop? Abaixo de 8,76. Aí tem ali na lista MPLU e ANIM 3. A Múltiplos tem essa história, pessoal, que vai fechar capital. Muitas vezes, vi de caso de Gafisa, da própria Via Varejo, às vezes boato não se materializa. Então, assim, a empresa não comprou a ideia, né? Não que esteja descartado ainda. Então, não tem nenhum sinal de compra, né? Um gráfico à deriva aqui, se perder o 24,10, ela viria rapidamente para 23,50. Mas se você, de repente, usar a imaginação aqui, acender aquele camarada que eu sempre falo aqui, inclusive eu não gosto, tá? Eu já tenho a minha forma de ser natural mesmo, mas quem gosta também não tenho nada contra, cada um sabe de si. Mas dá pra gente pensar em duas coisas aqui, se o camarada acende um e usa a imaginação. Então dá para ver aqui uma linha de tendência de alta. Eu estou estudando o papel e caprichando porque o mercado está focado nesse ativo no momento. É um dos focos do mercado. Tem uma LTA, né? E tem uma possibilidade de fundo duplo, onde o eixo estaria aqui em 26,69 para entregar nos 30. Então, sendo bem sincero, aquela velha história, você quer ir para o pau, vendo um histórico de lucro tal, entra no papel até com lote inteiro. Né? Porque se der certo, você vai ganhar uma bolada. Se der errado, você estopa ou abaixo do 24,22 ou aqui abaixo do 24,10, perde a CLTA e vem nos 23,50 e aí é outra estratégia, outro trade. Ok? Anima é um caso sério, pessoal. Quando a ação entra num território assim, é muito preocupante, né? Ela está numa região de suporte, até está, mas ela costuma ficar de lado também muito tempo. Hoje a ação ela é uma situação bem complicada para quem está comprado, não tem nenhum sinal via volume, figura macro, nada que indique que ela vai reverter. Só que é aquela história, se o mercado como um todo começar a vir fluxo de fora, achar que a bolsa é para cima, quase tudo sobe. Então vamos ver no caso de Anima, mas não tem nenhum sinal de compra, não tem nada que remeta à oportunidade, nem assimetria no momento, na minha visão. Então vamos lá, Petrobras, Vale Bancos para a gente finalizar. A Petrobras está dançando valsa aqui com o pessoal do mercado, né? Ontem caiu, hoje já subiu. Até o Deola, que foi goleiro do Palmeiras, que se comunica comigo aí, era um grande goleiro no Palmeiras e ainda é um grande goleiro que atua. Ele é o Wellington Deola, que fala comigo aí por e-mail. Um grande prazer. Ele fez uma observação inteligente ontem na área de comentários. Pra você ver como eu sou profissional, hein, pessoal. Foi goleiro do Palmeiras e eu trato aqui de forma fina aqui, porque todos são bem-vindos, independente do time. Mas brincadeiras à parte, ele falou, professor, aqui tem um bebê abandonado na Petrobras. Tem. O bebê abandonado é quando nem corpos nem sombra se tocam do candle anterior e posterior, só que o efeito é mínimo, porque o movimento anterior é limitado, é muito curto. Então ele observou bem. E essa alta de hoje coloca, inclusive, a figura em xeque, mas não a anula, né? Então, Petrobras era o reflexo do mercado, em definição. Eu acho que a Petrobras, somente acima aqui do 19,54 e da máxima de ontem, 19,60, ela desenvolve uma alta, no primeiro momento até 20,31 e dali para frente é outro trade, porque o mercado vem travando. Eu até falava com um aluno hoje, eu não duvido nada de novo, o índice fechar em torno de 76,400, 76,500 na sexta, né? Porque ele tem feito isso nas últimas... Pegar o mês de agosto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nas últimas 4 semanas.
né? Então, no dia que tiver alguma coisa nova no fechamento da semana, o mercado indica para onde ele vai. E no caso da Vale é para cima. Eu acho que a CLTA ela pode até ser tocada, mas talvez até por inércia ou não. Nós temos uma consolidação nessa região aqui de 52. Eu acho que 53,64 vai ser rompido e também o 54,04 e vai jogar Vale aqui no 56,41. É praticamente aí um mini W, um mini fundo duplo. BBAS subiu hoje com volume. Eu esperava uma alta mais forte, mas assim, é alta e é alta com volume. Ela precisa fechar acima de 28,02 primeiramente, depois trabalhar acima aqui do 28,73, que agora mudou porque teve dividendo, né? Então eu vou atualizar os pontos aqui. Eu vou apagar esse daqui porque não é tão relevante, e aqui é 28,65. Inclusive quem tem o ativo recebeu dividendos, né? Então 28,65, né? E aí é isso. Teria que romper primeiro 28,02, 28,65, ela entra no território comprador, fecha o gap e eu acho que ela embala. Ação que depende de fluxo. Bradesco, aí nós tivemos um 0 a 0 na ação, porém com preservação do 27,53. Eu acho que essa figura aqui ela segue válida, teve um volume razoável. Deixa eu ver se o gap foi fechado, 28,23, a máxima de hoje 28,17 não foi, pode funcionar para atrair os preços ainda. No caso de YouTube, na verdade, deixa eu só ver um negócio aqui. Bradesco e YouTube. Na verdade, o fechamento de YouTube não foi no 0 a 0, pessoal. O cartezinho está indicando ali, deixa eu ver, numa outra plataforma, que eu já passo para vocês. Não foi no 0 a 0. YouTube... Ontem o último negócio, 41,51. E hoje 41,63. Aqui ele está contando o valor do after aqui, mas uma movimentação tímida, né? Uma leve alta, de centavos aí. Volume bom. Isso daqui pode ser entendido até como uma ave migratória de baixa, mas o movimento anterior é muito limitado. Tem um alargamento ainda, um possível oco aqui, eu acho válido ainda. E é isso, ela está segurando acima de 41,17. Quando ela definir, o mercado define. Quando o mercado definir, ela define pelo peso que ela tem na formação do índice. Então é isso aí, para amanhã eu espero alta, como eu esperava para hoje se materializou, mas alta moderada por enquanto, tem que ter algo novo para o mercado deslanchar, pode ser alguma coisa vinda de fora, mas especialmente eleições, que é o driver primário aqui no Brasil. Então vou deixar o link para vocês assinarem o cenário para o Seja Bem-vindo à Bolsa. Não se esqueçam do like, como diz um canal aí que eu assisto, metralha o like aí, pessoal. Só que aí você vai metralhar, pode ser um like só, né? E quem souber qual é o canal pode escrever na área de comentários aí, que eu gosto de assistir. É um canal de pegadinha. E compartilhem o vídeo, participem da área de comentários que eu respondo com muita satisfação, muito prazer, muita alegria. É o meu recreio esse contato. A maior parte dos príncipes da vida, dos entendidos, das estrelas do mercado não gostam do público não, viu? Eles fazem obrigados ou mandam alguém fazer. Eu digo que gosto porque gosto mesmo. Eu respondo, interajo, troco ideias, o pessoal me escreve, é o meu prazer. É o momento que eu me sinto mais útil e porque por mínima que seja a dúvida de uma pessoa, uma vez esclarecida, ela se fortalece e assim ela vai se formando como investidor. Eu, quando estava iniciando, perguntava, ninguém respondia, era nada, né? Então eu fiquei anos aí estudando coisas que poderia ter aprendido mais rápido. Não tinha essa facilidade do Google, dos buscadores que a gente tem hoje, mas isso não importa. Estou aqui, firme, forte, corintiano. Hoje Corinthians 1, Flamengo 0 ou 0 a 0 já é vitória. Pessoal, saúde e paz a todos, bons estudos e nos vemos amanhã no programa Radar, se Deus quiser. Valeu!